nós pegarmos aí a origem da palavra topografia, ela deriva do grego, em que topo significa lugar e graphen significa descrição. Então, se eu pego apenas a origem da palavra, a gente pode dizer que a topografia ela visa a descrição de um lugar. Entretanto, essa descrição ela é feita utilizando técnicas topográficas. E essas técnicas topográficas da topografia para fazer essa descrição, elas dependem basicamente de obter medidas de distâncias, medidas lineares, grandezas lineares, e medidas de ângulos, também chamadas de grandezas angulares. E aí, se eu pego uma definição um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais formal aí para vocês, dentro do livro, a gente tem que a topografia ela pode ser definida como um conjunto de técnicas. É conjunto de técnicas, gente, porque dentro da topografia, vamos voltar no exemplo que eu falei para vocês agorinha. No cômodo que vocês estão aí agora, se eu peço para cada um de vocês, gente, me falem quantos metros quadrados tem o local que vocês estão aí agora. Se for fácil, se for uma área de forma geométrica conhecida, você consegue calcular. Todo mundo sabe calcular a área de um quadrado. Os lados são iguais. Eu tinha falado lá o exemplo para vocês que era 10 por 10. A área aqui desse local, 10 por 10, vai ser uma área, um lado vezes o outro, 10 vezes 10, vai me dar uma área de 100 metros quadrados, né? Beleza, isso todo mundo sabe. Mas se você está aí num... Não vamos longe, não vamos nem pegar um exemplo da propriedade, mas você está aí num lote que é irregular, o lote aí da casa de vocês, por exemplo. Como que você consegue calcular a área de uma forma que é irregular? Como que você consegue chegar a quantos metros quadrados tem essa forma totalmente irregular aí? Isso são as técnicas que a gente vai usar de topografia. É por isso que na definição a gente fala aí que a topografia ela é um conjunto de técnicas, porque tem mais de um método para fazer um cálculo de área. Desde métodos relativamente simples, quando as minhas condições me permitem, até métodos que vão demandar da gente um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho para fazer o levantamento dessas informações. Por isso, chamado um conjunto de técnicas. Além disso, está falando aqui ó, que dentro da topografia, essas técnicas elas são utilizadas para descrever de maneira exata e minuciosa um determinado local. De maneira exata, gente, porque a topografia ela é uma ciência exata. Ela utiliza da matemática, ela utiliza da trigonometria para fazer seus cálculos. Então, o resultado sempre vai ser exato. Nós utilizamos distâncias e ângulos para chegar num cálculo de área. Nós utilizamos distâncias e ângulos para chegar num cálculo de declividade de desnível do terreno. Nós utilizamos distância e ângulo para chegar num volume de terra que eu preciso aterrar para fazer a terraplanagem, para a instalação de um galpão, por exemplo, para a sistematização de terreno para irrigação, para marcação e levantamento de curvas de nível, lá para retenção de água das chuvas, desacelerar processo erosivo, manejos conservacionistas do solo. Ou seja, eu estou usando técnicas matemáticas, conceitos matemáticos para chegar a um resultado. Então, por isso que ela é exata. E quando eu falo minucioso aí, eu estou referindo a vocês a um levantamento que ele é detalhado. Depois olhem, quem tiver curiosidade, um levantamento topográfico aí na internet como que é. Se o levantamento foi bem feito, se as informações foram bem coletadas em campo, você consegue detalhar todas as informações daquele local em que foi feito o levantamento. Determinar onde está localizada aquela propriedade, determinar
onde que inicia, onde que termina os limites da propriedade, determinar com exatidão onde que passa ali um rio, onde que passa uma estrada, onde que está locado, ou seja, onde está inserido um galpão, um curral, onde está inserido a casa-sede e assim por diante. Então, quando eu digo minucioso, eu estou querendo dizer para vocês que dentro do levantamento topográfico a gente consegue detalhar todas as informações que forem do nosso interesse, desde que a gente utilize corretamente as técnicas da topografia, desde que eu utilize corretamente o levantamento que vai me permitir de fazer esse detalhamento. E aí, isso é a definição que a gente tem aí da topografia, certo? E aí, pensando nisso aí, e aí já trazendo uma definição bem mais formal, nós temos aí que o objetivo da topografia é efetuar levantamentos. Eu sempre trabalho para fazer um levantamento, seja de área, seja de desnível do terreno. E esses levantamentos, mais uma vez relembrando com vocês, eles são feitos a partir da medida de grandezas lineares ou medidas lineares, são sinônimos aí, e medidas angulares ou grandezas angulares. Se você conhece, por exemplo, aí, a distância entre os pontos que delimitam lá uma propriedade que você precisa fazer, o levantamento topográfico, por exemplo, para limite de crédito lá junto ao banco, para custeio agrícola, um exemplo. Você tem lá os pontos que delimitam o terreno. Esses pontos aí são chamados de pontos topográficos. E entre dois pontos, então que é entre o ponto 1 e o ponto 2, você tem um alinhamento. Esse alinhamento aqui poderia ser muito bem a cerca lá da propriedade. Mas supondo que não tem uma cerca passando aí, esse alinhamento define o limite da propriedade aqui entre esses pontos. E esse alinhamento é obtido a partir da distância entre esses pontos. Parece ser bastante simples e realmente não é complexo o levantamento topográfico. Porém, quando você tem lá vários alinhamentos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, você consegue... Ixi, esse 9 aqui ficou horrível. O quadro é mais fácil. Entre, por exemplo, o alinhamento 1, 2 e entre o alinhamento 1, 9, por exemplo, você consegue ter um ângulo entre esses pontos. Esse ângulo entre esses pontos e com essa distância, você consegue calcular, por exemplo, a área aqui desta propriedade. Com esse ângulo e essa distância, você consegue calcular as coordenadas de todos os pontos. E aí você consegue fazer um levantamento topográfico que a gente chama de planimétrico. Professor, mas eu não quero desfazer nada disso. Eu preciso fazer um levantamento topográfico porque aqui dentro dessa propriedade eu preciso fazer a instalação de um galpão para máquinas. Então você precisa determinar a localização desse galpão dentro da propriedade. Levantamento topográfico. Além disso, você precisa nivelar o terreno para a instalação desse galpão. Um levantamento topográfico. Só que aí, nesse caso, quando você faz o nivelamento, um levantamento topográfico altimétrico. E tudo isso depende de distância e ângulo aí. E aí, por isso que a definição aí está falando para vocês que o objetivo da topografia é efetuar levantamentos, né? Esses levantamentos aí, eles são feitos a partir de medidas de distâncias e ângulos para obter distâncias horizontais, verticais e inclinadas, ângulos horizontais e verticais. E depois que você faz esse levantamento, você consegue determinar o contorno, ou seja, o perímetro do local, as dimensões, ou seja, a área, a posição, ou seja, as coordenadas, e aí uma definição nossa e agora importante, de uma porção limitada da superfície terrestre, desconsiderando a curvatura da Terra. Como assim, professor? Porção limitada, gente, porque a topografia
de acordo com a NBR 13133, que regulamenta os levantamentos topográficos, a topografia ela é limitada a um raio de 80 quilômetros, no máximo. Então você consegue medir no máximo aí entre pontos ou 80 quilômetros. Na prática a gente nem chega a usar isso tudo. Você acaba medindo entre pontos distâncias bem menores, aí 5 quilômetros, 8 quilômetros e até menos 1 quilômetro ou 2. E aí, como ela é limitada, as fórmulas matemáticas elas são simplificadas, porque como eu preciso determinar a posição, ou seja, a localização do local em que eu estou medindo, eu preciso definir essa posição em relação a uma referência. Em relação a uma referência que normalmente para nós aí é a Terra como um todo. Só que na topografia a gente desconsidera a curvatura da Terra e considera que o levantamento topográfico ele é feito sob o plano, que a gente chama aí de plano topográfico. Isso significa que aqueles doidos aí há um tempo atrás que falavam que a Terra é plana, eles quase estavam certos. A questão é que a topografia, quando você vai fazer um levantamento topográfico, você faz esse levantamento considerando essa linha aqui, ó, como se fosse um plano, e aí todo o levantamento é feito sob esse plano, ou seja, desconsiderando essa curvatura aqui, que gera um erro aí que a gente chama de erro de esfericidade. E aí, o que isso implica? Implica que a gente aceita que a gente vai cometer um erro dentro da topografia, entretanto, esse erro tem que ser o menor possível. Talvez alguns devem estar se perguntando aí, professor, o senhor está falando de topografia até agora, mas a disciplina chama topografia e georreferenciamento. O que é esse tal de georreferenciamento? O georreferenciamento ele é um levantamento topográfico para o cálculo de área em que o erro que você pode cometer no levantamento tem que ser inferior a 50 centímetros. Gente, isso é muito baixo. Pensem o seguinte, você está lá fazendo um determinado levantamento e vamos pensar esse erro aí como se fosse um deslocamento. Essa área aqui, vamos pensar grande não, vamos falar que essa área aqui ela tem 50 hectares. Em 50 hectares, o máximo de erro que pode ter é de 50 centímetros. Por isso que você tem que ser extremamente detalhista, extremamente minucioso no levantamento topográfico, para que esse erro ele seja o menor possível e para quando o levantamento topográfico for referente a um georreferenciamento, ele tem aí esse erro inferior a 50 centímetros, tá? Então, pontos para a gente frisar aqui dessa definição. Ela é feita em uma porção limitada da superfície e desconsidera a curvatura da Terra, porque os levantamentos topográficos eles são feitos sobre um chamado plano topográfico. E ela é limitada porque, segundo a norma de execução de levantamentos topográficos, no raio de ação da topografia é de, no máximo, um raio de 80 quilômetros, embora na prática, inclusive se vocês olharem os livros, eles até falam que essa ponto aí, essa divisão da topografia é limitada a 30 quilômetros, a 60 quilômetros, dependendo do autor. Mas a norma permite que seja até 80, tá? E aí o que eu comentei com vocês lá da ementa. Por que a gente tem topografia e também tem lá na ementa falando pra gente da geodésia? Porque a topografia ela faz parte da geodésia. Porém, a geodésia, embora utilize-se aí dos mesmos equipamentos que a topografia, ela é um pouco mais complexa, pessoal. Ela é mais complexa porque você não faz um levantamento considerando um plano. Você faz um levantamento considerando a real forma da Terra. E aí, quando você considera a forma da Terra, o seu cálculo matemático ele é bem mais complexo. Então, para um cálculo de área que na topografia você utilizaria distância e ângulo, na geodésia, esse mesmo cálculo de área, você passa a utilizar distância, ângulos e grandezas físicas, aí, como gravidade, forças centrípetas e outras grandezas que estão associadas à forma matemática da Terra.
Inclusive, a gente não trabalha com levantamento geodésico. É uma atribuição específica, aí, se não me engano, a engenheiros cartógrafos, porque eles estudam com bastante detalhe levantamento geodésico. Porém, a gente também não precisa. Dentro do que nós precisamos aí para a agronomia, os levantamentos topográficos atendem todas as nossas necessidades. As técnicas de topografia atendem todas as nossas necessidades. Então, a gente trabalha dentro da linha de topografia. Entretanto, agora a gente sabe que topografia é uma área da geodésia, entretanto, mais simples que a geodésia. Por isso que as extensões são limitadas, porque você considera que seu levantamento é feito sobre um plano. Já a geodésia não tem aí limitação, considerado grandes extensões. O desenho topográfico ele está associado à escala. Quando vocês estudaram lá desenho técnico, a professora deve ter falado com vocês um pouquinho de escala. A escala ela está associada ao nível de detalhamento da informação que você levantou. Então, na topografia, a gente trabalha com plantas, em que são escalas que são bem detalhadas, entretanto, as áreas representadas são pequenas. Na geodésia, você trabalha com cartomapa, que tem escalas que representam áreas grandes, entretanto, o detalhamento é baixo, porque você tem grandes áreas para pouco nível de detalhe. E a principal diferença, a topografia ela não leva em consideração a curvatura da Terra, é feito sobre o plano topográfico, lembrem disso, e a geodésia ela leva em consideração a curvatura da Terra aí, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, tá, gente? Os slides aí, quando a gente utilizar, eu sempre disponibilizo para vocês também lá dentro do AVA, tá bom? Então vocês podem consultar esse material, além de todo o restante lá depois. E aí, como que nós dividimos a topografia? O estudo da topografia ele é separado em topometria e na topologia. Eu já estou encerrando aqui, tá, gente? Só fechar essa parte aqui com vocês. Topometria é a parte da topografia responsável por executar os levantamentos topográficos, ou seja, é a parte da topografia responsável por utilizar métodos, técnicas e equipamentos para pegar medidas lineares, medidas angulares para obter um resultado, seja área, seja desnível, seja declividade, seja volume de terra ou qualquer outra aplicação. Já a topologia é a parte da topografia responsável por representar as informações da superfície. Representação de área nem tanto. Quem fez desenho técnico aí deve lembrar que vocês viram lá provavelmente a planta de localização. Um desenho topográfico é basicamente uma planta de localização, determinando os contornos em escala com a orientação ao norte. Porém, quando você vai representar o relevo, quando eu digo relevo, eu digo terreno, pessoal, de um determinado local, eu tenho algumas regras para serem representadas. Como que eu vou representar a declividade, como que eu vou representar o desnível do terreno, como que eu vou representar as curvas de nível para entender como que o relevo está se comportando. Isso é a topologia que faz. Quando a gente estiver estudando os levantamentos altimétricos, a gente vai ver algumas regras de representação dessas informações que foram obtidas em campo. Só voltando aqui. Então eu tenho que a topometria responsável pelos levantamentos topográficos, né? Todo o processo de medição, de equipamentos e técnicas, e a topologia responsável pela representação das informações que foram levantadas na topometria. Só que dentro da topometria, se vocês olharem aí com atenção, vocês vão observar que lá dentro nós temos uma subdivisão. Os levantamentos topográficos, eles são separados em planimetria ou levantamentos planimétricos, que são aqueles levantamentos associados de maneira bem simples aí para vocês entenderem à área. Para saber quantos metros quadrados tem um local, quantos hectares tem, quantos alqueires tem. O levantamento altimétrico ou altimetria, que é outra área
da topometria está associada ao relevo ou ao desnível do terreno. Qual que é a declividade do terreno, qual que é o desnível, qual o volume de terra que eu preciso colocar ali, que eu preciso descavar, que eu preciso cortar para deixar meu terreno nivelado. E a planialtimetria aqui está associada ao meu levantamento de área mais o meu levantamento de relevo. Quando eu faço o levantamento planimétrico mais altimétrico, eu estou fazendo um levantamento planialtimétrico ou planialtimetria, tá bom? E aí, dentro disso aí, nós temos então a divisão da topografia, né? Básica aí da topografia que a gente vai estar trabalhando. Em específico para a nossa disciplina aqui. Primeira VA, a gente trabalha planimetria. Segunda VA, a gente termina a planimetria e começa a altimetria. E terceira VA, a gente trabalha planialtimetria aí. Só um minutinho. Então aqui, ó, a definição para vocês, só para a gente fechar. Então a topometria estuda os processos de medições, de distância, ângulo, desnível, e tem como objetivo a determinação de posições, conjunto aqui, relativas dos pontos. E a topologia estuda as formas exteriores e as leis, né, que regem aí as regras para fazer essas representações. Olá, eu vou voltar aqui semana que vem, mas só para ilustrar, para vocês enxergarem isso que eu estou falando. Dentro da topologia, você faz lá um nivelamento, um levantamento altimétrico, para conhecer as características do terreno. E aí você representa esse terreno, uma das formas de representação são nas formas de curvas de nível. Cada linha dessa aqui que vocês estão vendo, estão representando uma determinada altura do terreno. Essa parte aqui, ó, esse desnível que vocês estão vendo aqui, está sendo representado aqui, ó. A gente vai estudar com mais detalhes, mas quando as linhas estão próximas uma da outra, indicam que o terreno tem declividade mais acentuada. Quando as linhas aqui estão mais afastadas uma das outras, significa que o terreno ele é mais plano. Olha lá, eu estou numa região bem plana aqui, entre duas serras, em que entre uma linha e outra o espaçamento é bem grande. Eu estou numa região de declividade bem acentuada aqui, em que as curvas estão bem próximas. Isso é topologia, as regras de representação da superfície, tá? Olá, dentro da topometria nós temos planimetria, altimetria e planialtimetria. Rapidinho aqui. Isso é um levantamento planimétrico. Eu tenho lá as medidas, tenho lá detalhado as informações de área, distância e coordenadas do meu levantamento topográfico, por isso é considerado um levantamento planimétrico ou planimetria. A altimetria tem aqui mais uma vez as curvas de nível representando o relevo, né? E aí dentro da altimetria a gente estuda desnível, ou seja, você vai estudar o nível do terreno, as diferenças de altura e representar isso na forma de curva, na forma de perfil e outras formas que a gente vai ver. E o que eu queria mostrar para vocês para a gente fechar, o levantamento planialtimétrico. Essa figurinha aqui está ruim para ver, mas eu tenho o limite do local, tenho as curvas, então eu tenho o levantamento de área, tenho o levantamento de desnível aí. E esse é um levantamento planialtimétrico, lá. Eu tenho definido todas as medidas de localização, de coordenadas, de posições e de área dessa fazenda. Eu tenho detalhado onde tem vegetação nativa, onde passam os cursos d'água, onde estão as represas, onde estão aí as estradas. E além de tudo isso, eu tenho as linhas aqui indicando o nível do terreno. Regiões de curva bem próxima, a declividade é maior, então eu sei que essa região aqui tem maior declividade, essa tem maior. Aqui já tem curvas mais espaçadas, eu sei que são regiões mais planas. E isso é um levantamento planialtimétrico aí, tá bom? Certo, pessoal? Dúvidas?